7 de maio, turmas da segunda série, essa é a aula 7. Essa aula é continuação da aula 6, da aula anterior, que continua falando de sinopses de filmes, que são resumos dos filmes. Bom, continuo repetindo a vocês que a parte preta, toda a parte preta é a mesma que está escrita na apostila. Já tenho recebido relatos de alunos que já estão recebendo as apostilas. O movimento está maior de entrega. Então, muita gente já tem. Essa parte que é preta aqui, toda é cópia da apostila. Essa parte em vermelho são as minhas interferências, né, na matéria para que vocês aprendam melhor. Então, você pode reparar que essa aula aqui, que eu vou postar para vocês hoje, ela tem uma parte, a parte inicial preta, que é a parte da apostila. Aqui no meio, uma parte vermelha, que é a parte da minha interferência, que é onde eu vou explicar para vocês agora, e no final, uma outra parte da apostila. Então, vamos lá. O que é que fala essa segunda parte dessa mesma aula? Sobre o presente simples. Vou colocar aqui Simple Present. Bom, o presente simples, ele é formado por um só verbo. Então, olha o exemplo. I go to school by bike every day. I go, eu vou. You wash, você lava. We help, nós ajudamos. E they study, eles estudam. Então, é simplesmente você colocar o verbo na frase, super simples. Então, se você tem um exercício, vou passar lá para baixo, tá, gente, para o exercício. Você tem os estudantes, né, the students, e aqui o verbo read, no parênteses. Eu quero que você coloque o verbo na frase no presente simples. O que você faz? Você simplesmente pega esse read e coloca aqui na linha. Read, normal, simples, igualzinho, sem problema nenhum. Fácil, né? É fácil mesmo, é isso mesmo, é só isso. É só colocar o verbo read, ler, aqui na frase. Read. Ok. O único detalhe é o seguinte. O sujeito é aquele cara que está sempre no início da frase. Se o sujeito da frase for he é ele. She é ela. Ou it é ele ou ela. Esse verbo que você vai colocar lá, ele ganha um S no final. Então, olha para esse exemplo aqui. O sujeito aqui é he, é ele. Então, o verbo que é play passa a ser plays. Olha ele com Szinho no final, tá vendo? O sujeito aqui dessa frase é she, e she é ela. Toda vez que o sujeito é he, she ou it, o verbo ganha um S no final. Olha o verbo passar como fica, irons. E olha o verbo comer como fica, eats. Então, gente, se você olhar para o sujeito da frase, Mark, o que é Mark? Mark é ele. Ele em inglês é he. Então, o verbo vai ganhar um S. Wash vai virar washes. Nesse caso, ele vai ganhar ES. Tem umas regrinhas aqui na hora de colocar o S. Você observa depois, a 1, a 2, a 3 e a 4. São regrinhas para você colocar o S no verbo. Só quando você precisar colocar o S. E você só vai precisar colocar o S se a frase começa com he, she ou it. Então, olha para o exercício, eu coloquei uma explicação aqui, Observação. Observe sempre o sujeito que está no início da frase. Se o sujeito for he, she ou it, você vai colocar S no verbo. Se ele for I, you, we ou they, o verbo se mantém igual. Então, eu fiz a letra A com os estudantes, eles. Então, o verbo permanece igual, read. E fiz um com com Mark, que é ele. Então, o verbo ganhou um S. Na letra C, olha para o sujeito. O sujeito é I é eu. O que acontece com o verbo go? Nada, porque o sujeito é I. Então, go, você põe aqui na linha, go. Na letra D, o sujeito é she. O que acontece com o verbo walk, então? Ele ganha um S. Então, aqui fica walks, com S no final. Então, como é que você faz esse exercício? Ou você vai botar S no verbo, ou você não vai colocar nada, vai repetir igual. Ele é grande, mas você só precisa colocar a letrinha e a resposta. Por exemplo, C, go. D, walks. É só colocar a respostinha, ok? Esse é o exercício. E aqui, na 2, você precisa trocar o sujeito pela terceira pessoa. Então, olha só o exemplo. Fiz um exemplo. A frase é, they go to school in the morning. Ao invés de they, eu quero que você use he. Então, você vai trocar they por he. Quando você troca they por he, o verbo que era go não pode continuar sendo go. Ele tem que ganhar S. Então, ele vira goes. É só isso que você tem que fazer. Então, eu quero trocar por she. Quando eu troco I por she, o verbo study acontece o que com ele? Ele tem que ganhar um S.